Olá, querido, tudo bom? Vamos começar a falar sobre a força magnética, tá certo? Do mesmo jeito que nós fizemos em física elétrica e em física mecânica. A gente explicou o campo, agora a gente vai explicar a força magnética. A força magnética tem um campo magnético para que ela receba uma força magnética. O campo gravitacional é assim, receber uma força gravitacional. O campo elétrico já é um pouquinho diferente, tá? O corpo, para receber a ação de uma força elétrica, esse corpo deverá estar carregado, a não ser para corpos neutros, quando ele estiver muito próximo de um corpo carregado, que aí, através da indução eletrostática, você consegue atrair. Mas ainda assim, mesmo corpos neutros, tá, para determinadas situações, receberão uma força elétrica ao estarem dentro de um campo elétrico. Força magnética é totalmente diferente. A força magnética você vai perceber que ela tem particularidades mesmo, coisas específicas dela. Daí você tem que estudar com bem cautela isso daí, tá certo? Não traga muitas informações das outras forças para cá, não. Para esse tópico, não, tá bom? Então, olha aqui a nossa telinha. Primeiro, veja que existe um campo magnético aí, tá certo? Onde eu aqui poderia afirmar que isso representa um grande polo norte, porque estão saindo linhas de campo. E aqui um grande polo sul, por exemplo, um ímã ferradura, tá bom? Então temos aí um campo magnético uniforme, onde eu pus 3 partículas dentro desse campo. Percebe que eu não abandonei essas partículas nesse campo. Por que isso daí, César? Essa partícula deverá estar em movimento. Então, partículas mesmo eletromagnéticas, isso já é extremamente interessante, tá? Extremamente diferente dos outros tipos, tá? Paralela à do campo magnético. Também quando isso ocorrer, a força magnética sobre essa partícula será zero. Esse lançamento também não poderá ser paralelo às linhas de campo. E uniforme, tá certo? Porque ela não irá receber força magnética alguma. César, então, para ela receber força, pode ser um ângulo zero entre a velocidade e o campo magnético. Exatamente, não pode. Então, esse ângulo vai entrar nesse nosso cálculo da força magnética, que nós vamos mostrar daqui a pouco. Tá certo? Iremos mostrar também. E nesse caso aqui, ela vai fazer um movimento helicoidal uniforme. César, por que ele faz um movimento helicoidal e uniforme nesse caso? Vai fazer um MRU. E a componente perpendicular, quando eu fizer a decomposição dessa velocidade, fará um MCU. Quando eu uno, tá, o MCU com o MRU, essa partícula fará um MHU, que é o movimento helicoidal. Ao mesmo tempo que ela desloca-se, tá, de maneira retilínea, sem sofrer força nessa direção, ela também gira. Então ela faz um helicoide, ela faz uma molazinha, assim, um movimento helicoidal, como se fosse uma mola. Tá certo? É um caso menos importante. Os mais importantes representam esse MRU e o MCU. Tá certo? Então, preste atenção no nosso próximo slide aqui. Outra coisa percebida é que quando você lança partículas com cargas elétricas de sinais opostos, os sentidos seguidos por essas partículas também serão sentidos diferentes. Tá certo? Isso gera uma necessidade de uma nova regra para explicar isso daí. Que regra é essa? Bora lá. Segunda regra da mão direita. Com o polegar posicionado no sentido da velocidade da carga e os 4 dedos posicionados, faltou um Szinho ali, no sentido das linhas de indução, você vai dar uma tapa na carga se essa carga for positiva, tá? E com o dorso da mão você vai aplicar a força nessa carga se a carga for negativa. Então, ó, você vai fazer esse movimento na sua telinha aí. Você vai pegar a sua mão, tá? Os 4 dedinhos, tá? Esse X representa que o campo magnético está entrando e o polegar no sentido da velocidade. A sua mão vai entrar na tela do computador com a palma para cima. Com a palma para cima, porque o seu polegar tem que ficar no sentido dessa velocidade. E o X indica que o campo magnético está entrando. Então, você coloca sua mão posicionada no eixo horizontal, olhando para a tela do computador, tá certo? E o polegar apontando no sentido da velocidade.
você dá uma tapa para cima se a carga for positiva e com o dorso da mão se a carga for negativa. Retorna aqui comigo. Retorna aqui comigo. Vamos imaginar assim, que aqui é a tela do seu computador, tá certo? O campo magnético tem xizinhos aqui. Os xizinhos estão aqui. Então, o campo magnético está entrando. Então, você pega a sua mão, os 4 dedos, coloca o campo magnético entrando. A velocidade é o seu polegar, aqui, ó. Aqui é a tela do seu computador. Então, a força magnética sobre as cargas positivas estarão para onde? Para cima. Por isso que aquela carguinha positiva foi para cima. E sobre as cargas negativas estarão para baixo. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Tranquilo? Carga positiva, carga negativa. Carga positiva, carga negativa. Palma da mão, positiva. PP, palma positiva. Tá certo? Então, ó, finalizando aqui no nosso slide, a conclusão que nós chegamos quanto à equação do campo magnético, da força magnética, deixa eu passar esses slidezinhos aqui, é que, deixa eu apagar para ficar bonitinho na sua telinha, pronto. É que a força magnética deverá ser calculada dessa forma, QVB, porque a partícula neutra não recebe força magnética, velocidade, tem que ter velocidade, campo magnético, óbvio que tem que ter, e o seno do ângulo, tá? Esse seno do ângulo vai enfatizar aquela ideia de que quando for paralelo, porque aí o ângulo é quanto? 0, seno de 0 vale quanto? 0. Por isso que quando é paralelo não existe força magnética. Tranquilo? Beleza? Então, BQV ou QVB, seno de θ, é a equação da nossa força magnética. Chega aqui comigo. Na próxima aula a gente vai conversar sobre o caso do movimento circular e uniforme, que é o caso mais importante, que é o que mais aparece nas provas, tá certo? E vamos expandir mais um pouco os nossos conhecimentos, os seus conhecimentos sobre força magnética, tá bom? Aquele abraço, tchau, tchau, fica com Deus.